Bom dia. Amém. Graça e paz. Vamos começar a nossa reunião essa manhã. É Salmo 27, versículos 1 a 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Bom é começar o nosso dia na presença de Deus. Amém. Pessoal que, porventura, já esteja conosco, ou que vai ouvir depois a reunião pela internet, sejam bem-vindos, Salmo 27, 1 a 4, diz assim: O Senhor é a minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por este momento, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender os teus ensinamentos e colocar em prática. Toma nossas vidas nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo tenha liberdade e nos ensine. Abençoa o nosso dia. Muito obrigada por começar o dia na tua presença. Recebe-nos diante de ti. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Obrigado, Senhor, essa manhã, dizer que Ele vivo hoje está conosco. Sangue
jamais. Tem poder, pois novo sou. Nele vou viver. Posso amar. Rei dos reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, essa imagem nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, essa imagem nos revelou. Aleluia, Senhor. Graça e paz o Senhor nos revelou com a sua misericórdia, com o seu perdão, com a sua graça. Amém? Nada apanhado e separado do teu amor, Senhor. Nada vai me separar.
mão não falha, Senhor, sobre nossas vidas. Tu és o mesmo para sempre. Serás, Senhor. Aleluia. Eu erguei minhas mãos, Senhor, esse meu coração. Se eu erguer minhas mãos, sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será tudo que eu fizer, que eu falar, para adorar, se eu fazer que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Quero demonstrar tua vida em mim, ser fiel assim, que minha vida cante a ti. Vida te dor, sacrifício sou, quero anunciar o teu grande o teu grande amor. o que eu fizer, que eu falar, se adorar, se fazer sorrir, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim, ser fiel assim, que minha vida cante a ti. Aleluia. Que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim, ser fiel a ti, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Que nossa vida cante a ti, Senhor. Que tudo que eu falar, Senhor, que tudo que pensarmos, Senhor, seja nutrido, seja preenchido, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Coloca-nos, Senhor, nesse caminho rumo à santificação, Senhor. Que nós possamos caminhar e prosseguir até chegar à tua frente, chegar à tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. O som das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, me sondas. Conhece? Mesmo Quando
Senhor. Tudo consumado está, Senhor, em Tua glória, no Teu poder, Senhor. Graças te damos porque o Senhor e a Tua palavra nos garantem que está conosco, que nos protege, que nos guarda e nos fará chegar até esse dia, Pai. Obrigado, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, aquilo que trouxemos à casa do Senhor. Amém? É um prazer participar e fazer parte do reino de Deus e vê-lo prosperando. É uma das coisas que nós fazemos. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele tem nos dado essa compreensão. Vamos orar e consagrar no nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Que Tu possa abençoar, que Tu possa crescer na vida de cada um, meu Pai. A Tua palavra nos diz que se tivermos o que comer e tivermos como nos cobrimos, sejamos contentes, ou seja, sejamos gratos, Senhor. Eu creio que Tu tem dado muito mais a cada um aqui que está presente. Tu tem nos dado família, Tu tem nos dado transporte, Tu tem nos dado muitas coisas. E nos deu também a salvação, nos deu o direito de viver contigo por todos os séculos. E eu te peço que nesta manhã Tu venha abrir o nosso entendimento, que a gente venha assim reconhecer não só a salvação, mas também a vontade de falar da Tua palavra, a vontade de pregar o Teu evangelho, te adorar com nossas vidas verdadeiramente e com nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome do Teu Filho amado, eu te agradeço nesta manhã. Amém. Seu santo monte, alegria da grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso já te nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer agradecer-te por toda em nossa vida, nos entender infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Seu santo monte, alegria de toda
da terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Oh, tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. As crianças que vão para o cultinho, né? As que vieram hoje. Vamos orar? Tá certo. Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos por essas crianças. Toma nas tuas mãos, guarda do mal, que cresçam no temor do Senhor. Pessoas, famílias que possam educá-las conforme a tua vontade. A igreja que ministra no seu coração, todos nós, que esteja sobre a tua proteção, guiado pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem ir. Amém. Nós temos reunião na igreja às terças e às quintas, às 19h30. Terça-feira nós temos nosso culto de oração e a quinta nossa escola bíblica, 19h30, presencial. Somos gratos ao Senhor, porque Ele é bom e precisamos estar na sua presença para ser ensinado por Ele. Amém? No domingo, nosso culto de celebração, nós estamos permanecendo pela manhã, né, às 9h. E no decorrer da caminhada, vamos ver o que acontece. Enquanto isso, vamos convidar as pessoas, nos envolver, tentar mostrar o quanto é necessário nós sermos alimentados da palavra de Deus e compreendermos isso. Não apenas para aumentar, digamos, as nossas informações, mas para colocarmos em prática nas nossas vidas. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Amém? Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 6. Vamos estudar esses 6 versículos hoje. Os irmãos que estão, né, porventura nos acompanhando, que vão ouvir depois, sejam bem-vindos, né? E aproveitem a palavra do Senhor para os nossos corações. Efésios 2, 1 a 6. Diz assim o texto sagrado: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós precisamos do Teu auxílio, do Teu Espírito Santo, para abrir mentes, corações, inculcar a Tua palavra, para que venhamos a perceber o quanto ela é grata, maravilhosa e necessária às nossas vidas. Fala conosco, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. No Teu nome, amém. Estamos aqui, né? Diante do texto de Efésios. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai. Ele conclama todos a bendizerem, né? Para que todos bendigam a Deus por Ele nos ter enriquecido. Essa necessidade de que nós somos pobres e que temos a necessidade de sermos enriquecidos. Essa verdade espiritual. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai. Ele conclama todos a bendizerem o Senhor, porque Ele nos enriqueceu com o quê? Com bênçãos espirituais. Ele nos escolheu, nos predestinou, nos redimiu, libertou do pecado, nos remiu, comprou com o seu sangue, nos adotou como filho. Mas isso não foi apenas um capricho de Deus, se é que pode se dizer apenas. Isso não é um capricho de Deus. Foi para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, porque nós somos sua herança. Ele tem um propósito para toda a sua criação. Louvado seja Deus que estamos inseridos neste propósito. Essa compreensão. Para que isso acontecesse, Ele nos deu a Cristo. Ninguém pode receber a Cristo e continuar do mesmo jeito. Isso é a verdade que vai ficar muito clara nas nossas vidas. O versículo 22, ele diz que Ele nos deu a Cristo, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Esse é o seu propósito. Ele continua fazendo. Paulo afirma que, tendo em mente esse propósito de Deus, ele estava pensando sobre isso, tudo muito claro na sua mente. O Espírito Santo falava com ele. A palavra de Deus é inspirada por Deus, pelo seu Espírito. Ele ouviu falar a respeito da fé dos irmãos na igreja de Éfeso. O amor para com todos os santos. O versículo 15. Quando temos a Cristo, isso que temos, o Senhor, o seu Espírito, essa compreensão, esse chamado de Deus, se evidencia na nossa vida através do amor por todos os irmãos. Está vendo o diferencial que começa a ser moldado, que a gente precisa perceber? Tem um texto sagrado que diz que antes de termos a Cristo, não com essas palavras, eu estou parafraseando, mas a ideia é essa. Nós éramos inimigos
e tínhamos inimizades com as outras pessoas. É interessante que aqui em Efésios ele diz que a evidência do Espírito Santo na vida daquela igreja, da bênção espiritual lá, era o amor que eles tinham para com todos os santos. Paulo ora e conclama os irmãos a orar por espírito de sabedoria. Significa ver a vida como Deus vê. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Ter um conhecimento iluminado sobre Deus, né? Não é o que a gente pensa, o que o mundo diz, é o que a palavra de Deus, o próprio Deus, diz sobre si mesmo. Ele conclama aquela igreja a orar por espírito de revelação. Russell Shedd diz que é a olhar a vida com os olhos de Deus, a visão de todas as coisas, não simplesmente as coisas deste mundo, mas ver os valores como os valores do céu, como eles são vistos no céu. Então, esse é um desafio. E é algo que a gente conhece a Cristo e vai se desenvolver na nossa vida. É por isso que a gente precisa orar. Paulo sabia e já tinha visto aquilo na vida dos irmãos, através do amor que eles tinham uns pelos outros. E ele pede que eles continuem orando. Nunca temos o suficiente. É preciso compreender isso. Resumindo, é preciso conhecer a Deus mais intimamente. E isso não é algo natural ao homem caído. Ao homem, à mulher, à humanidade caída. Não é algo natural. O Espírito Santo lhe deu a compreensão? Ótimo. Agora você precisa buscar intencionalmente. Forças vão lutar contra você. Até dentro de você mesmo. Porque ainda estamos nessa carne corrompida. Nesse mundo cheio de pecados. Mas você precisa, eu preciso buscar intencionalmente. Saber o quanto isso é importante e necessário para a minha vida. E para tanto, nós precisamos do toque do Espírito Santo e de uma boa vontade do pecador. Muitas vezes a gente diz, mas é Deus quem faz, é o Senhor quem chama. O pecador tem que ter boa vontade. O fato do Senhor ter falado e ter chamado já é suficiente para cada um de nós começar a agir. Com que há poder a igreja? Porque nós estamos falando da igreja do Senhor. Aqueles que foram chamados, eleitos, predestinados, que têm a Cristo. Com que poder a igreja conta? Em primeiro lugar, a visão da Páscoa. A ressurreição de Cristo no passado que está à nossa disposição. O poder de Cristo, o poder de Deus que ressuscitou a Cristo, está lá no versículo 20 do capítulo 1. Ele está à disposição da igreja. Então não há desculpas. Precisamos buscar o Senhor intencionalmente. Esse poder que ressuscitou a Cristo está à nossa disposição. Vamos já entender por que precisamos de poder da ressurreição. Não apenas isso. Cristo não ressuscitou poderosamente. Ele está reinando. Não é apenas um fato do passado. O texto de Efésios deixa muito claro que o Senhor Jesus está nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade, de todo pecado, de todas as artimanhas que acontecem neste mundo. E ele tem domínio sobre o universo, sobre toda a sua criação. Não é algo que você não consiga fazer, que eu não consiga, que seja assim algo impossível. Não. Está à disposição, é possível. No presente, agora, no mundo pecado. É por isso que foi posto que o poder de Deus está lá. Cristo já fez, libertou, esclareceu. A gente está falando para quem conhece o Senhor, para quem foi chamado. No passado. Mas esse poder atua no presente e Cristo reina. Essa compreensão.
A obra de Cristo, a sua morte e ressurreição, ela foi posta em prática na convicção de que Cristo veria o fruto do precioso trabalho de sua alma. Isaías 53, 11 e 12. Não foi algo em vão. Cristo veria o precioso trabalho de sua alma. E Efésios 1,18 diz assim: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O poder de Deus é eficaz e ele age hoje. É por isso que eu disse, precisa buscar a Deus intencionalmente. Aquele que busca, encontra. Até aqui, nós colocamos que a igreja em Cristo deve reinar com Cristo nas regiões celestiais, sobre toda a criação. É algo do presente, hoje, e do futuro próximo. Eu não consigo por causa do pecado. É muita luta, é muita tentação, eu acabo errando. Isto não é desculpa. Depende do seu estado espiritual, de como você está na presença do Senhor. Porque a igreja, o poder que ressuscitou a Cristo está à nossa disposição, no presente e no futuro próximo, amanhã. Não é algo só para quando Jesus vier, se é que ele não vem no futuro próximo, né? Estamos esperando o Senhor. Este poder também está à nossa disposição no futuro, no universo renovado. Aquilo que o pessoal gosta de falar no Apocalipse. O Batista colocou no livro de Miqueias a redenção da terra. A geografia da terra foi mexida por conta do pecado, até a geografia. A gente olhando o texto bíblico, a gente vê isso. Então, aquelas coisas todas que vão acontecer, que tem a ver com a terra, catástrofes, é a redenção da terra. E o juízo de Deus sobre aqueles que não se dobram diante da sua vontade. Então, é preciso conhecer a Deus mais intimamente. Não há opção. Fomos criados para reinar com Cristo, co-regentes na criação. Deus deu o domínio e não há opção. Ou você fica, submisso à vontade de Deus, ou você se rebela e sofre as consequências. É isso que a gente vê o texto bíblico dizendo. Não há opção. Porque foi assim que o Criador nos fez. E somos tão abençoados, tão enriquecidos, que Ele nos considera filhos em Cristo. Para conhecer Deus mais intimamente, nós precisamos vencer o pecado. Não ter gosto pelo pecado. Tem coisas na nossa vida, muitas vezes, não vamos generalizar, mas muitas vezes, que a gente sabe que contraria a vontade de Deus e alimenta no coração. Insiste, teima, acha que pode fazer e que não vai acontecer nada, vai se dar bem. O problema do sabido é que ele acha que todo mundo é burro, inclusive Deus. Isso é um perigo, sabia? Quando você acha que sabe muito, está muito confiante, aqui está o perigo. Aí você desconsidera as outras pessoas. Não, eles não veem o que eu estou fazendo. Eles não sabem o que eu estou fazendo. E com isso faz até com Deus. Como se Deus não fosse onipresente. É preciso reinar hoje sobre o mundo. Está acima dos padrões mundanos. Tem que ter essa compreensão. Não há opção. Aqueles que estão em Cristo, é isso que o texto de Efésios está dizendo, que Paulo está agradecendo a Deus porque vê o fruto disso na vida daquela igreja e pede que aquela igreja continue orando também e Deus os abençoe cada vez mais
para que eles possam ser enriquecidos ainda mais. A medida nunca basta. Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículos 7 a 14. Isso aqui vamos colocar na palavra, num outro texto. No finalzinho do Novo Testamento, 1 João, capítulo 2, 7 a 14. O texto sagrado diz assim, agora é o apóstolo João. Amados, não lhes escrevo novo mandamento, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Antigo, né? Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O texto é muito claro. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu vejo a ação de Deus, espírito de sabedoria, de revelação. Vocês estão olhando o mundo sobre os olhos de Deus, porque vocês amam todos os santos. Para tanto, já ficou muito claro, nós precisamos mudar a nossa rotina. Mudar a nossa rotina. Organizar, porque buscar a Deus requer tempo. Como todas as outras tarefas que nós temos. Nós temos horário para nos alimentar, horário para dormir, se deve ter, horário para ir para o trabalho, programamos visitas, horário de divertimento, entretenimento, tudo precisa ser calculado. Quando a pessoa tem dificuldades nessas áreas e não consegue organizar a sua rotina, a vida vai cobrar de alguma forma. E isso também se evidencia na vida espiritual. É preciso perceber isso. Mude a sua rotina. Coloque Deus como prioridade. Se você não mudar a sua rotina, nem para a igreja você consegue vir. Você faz o culto de manhã, não pode vir. Você faz à noite também, não pode vir. O problema não é o horário, o problema é a sua rotina. Isso requer trabalho. Não há nada de bandeja. Essa mentalidade hoje que você puxa e está feito, é feitiço. É engano. Tudo requer trabalho. É trabalhoso e precisamos disso. Busque a Deus. Não ache que com pequenas porções de Deus aqui e acolá, você vai conquistar esse alvo. Não vai. E o Senhor lhe escolheu, me escolheu, graciosamente, independente disso. Mas é necessário crescimento espiritual. É necessário se engajar na igreja. O seu amor pela igreja, já que é o amor por todos os santos, o seu envolvimento, o seu respeito pelo seu irmão, envolve isso. Mostra o seu crescimento espiritual, a sua maturidade. E a gente não pode ser enganado. O mundo está aí, cheio de ciladas. Em outras palavras, ocupe a posição que Cristo já conquistou para você. Eu preciso ocupar a minha posição que Cristo já escolheu para mim. Você precisa ocupar. Isso precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Vamos ao texto. Efésios 2:10. Vamos ler antes da gente entrar. Hoje nós vamos estudar só até o 6. Mas vamos ler Efésios 2:10. O projeto de Deus para as nossas vidas. Que vai ficar para a gente estudar na próxima vez. Diz assim, Efésios 2,
10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feitura, a ideia aqui é obra de arte. Deus está modelando a vida daqueles que Ele adotou, escolheu como uma obra de arte. Perceba isso. Abra mão daquilo que lhe atrapalha e deixe Deus fazer o seu trabalho. Não é que você vai impedir. Ninguém impede o que Deus está fazendo. Mas você vai acabar sofrendo desnecessariamente. Essa é uma verdade espiritual que a gente vê claramente nas Escrituras. Vamos ao texto. Efésios 2, 1-3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que é que ele está dizendo aqui? Ele nos deu vida. Mas ele diz assim, ele lhes deu vida. Entenda, o tema dessa epístola é unidade. É a unidade da igreja. O tema da epístola como um todo. E quando ele diz, ele lhes deu vida, ele está dizendo, vocês gentios, que outrora não conheciam a Deus, que não pertenciam à comunidade de Israel. Porque Paulo era judeu. Ele pertencia à comunidade de Israel. Ele ficou de fora. Ele disse, ele lhes deu vida. Vocês estavam mortos em suas transgressões. Mas quando chega no versículo 3, ele diz assim, entre eles também nós todos andamos no passado. Não somente vocês, comunidade fora das fronteiras de Israel, mas também os israelitas, nós, entre eles também nós. Está vendo que ele está falando de unidade? Andávamos outrora. Ele está colocando a humanidade, ele está nivelando a humanidade. Sem Cristo, todos mortos, pobres, miseráveis espiritualmente. O profeta Ageu diz que aquilo que você conquista pela força do seu braço, a parte do envolvimento nas coisas de Deus, é colocar num saquetel furado. Você coloca no bolso e vai embora. Não pense que vai conquistar a sua vida com as suas próprias ideias e que vai ficar tudo bem. Lá na frente tem o prejuízo. Sem falar da eternidade. Então, a parte de Cristo, outrora, aqueles que não conheciam o Senhor, tanto os judeus como as outras comunidades, os gentios, são pobres, miseráveis, e estavam mortos em seus pecados. E ele diz aqui, em suas transgressões. O que é transgressão? É desviar o caminho certo. E ele diz, em seus pecados, errar o alvo. O seu caminho, a intenção de Deus, quando preparou Adão, Eva, quando estava com eles no jardim, parecia um templo, a presença de Deus, conversando sobre a sua orientação. Era estar na presença de Deus, era adoração, é ser corregente. Agora, por causa do pecado, erraram o alvo. Estão aquém do padrão divino. Aquilo que Deus escolheu para eles. Essa é a condição universal do homem em pecado. Só tem uma maneira de resolver isso. É em Cristo. Não há escapatória. É em Cristo.
E ele diz, segundo o curso deste mundo. O que é isso? O padrão. O padrão cultural do mundo pecador, que pressiona as pessoas para elas se conformarem aos seus valores. A gente diz, isso é errado. A palavra de Deus é errada. A palavra de Deus diz isso. Aí você diz, não, mas é errado, eu penso assim. Outros nem dizem que é errado, mas fazem diferente. Essa compreensão, o sistema do mundo é contrário à vontade de Deus. E aí, o que o apóstolo está dizendo? Que outrora, aqueles que eram desobedientes viviam segundo o curso deste mundo, mas agora não há mais motivo. Mas você diz assim, não, mas eu fiz a minha vontade. E eu pensei, está tudo legal, de acordo com o que eu pensei. Mas o texto sagrado vai mais além. Ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar. Referência ao mundo espiritual em oposição a Deus. E ele diz, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando a gente pensa, qualquer um de nós foi ser humano que está fazendo a sua vontade, e essa sua vontade contraria aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o Senhor ensinou, não se engane. Há um espírito por trás lhe influenciando. Seja através da cultura, seja arraigado nos hábitos familiares, seja do seu interior. Você aprendeu desde pequeno. E isso se interpõe. É por isso que é difícil buscar a Deus. Mas não é difícil. É uma questão de boa vontade. É uma questão de se resignar. É essa questão. E o texto ainda diz o seguinte, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que ele está dizendo? Ele está falando da depravação total. O ser humano caído é morto em seus pecados e transgressões total. Não, mas eu pensei, a sua razão é caída. Você pode perfeitamente pensar algo e estar equivocado. Não, mas eu senti isso. As suas emoções podem estar comprometidas. Geralmente estão. Se não forem de acordo com a vontade de Deus. A sua vontade, a volição, também está comprometida. Por isso, o apóstolo Paulo diz que éramos, por natureza, filhos da ira. Estamos estudando o livro de Romanos. Estão a humanidade sem Cristo debaixo da condenação de Deus. E a gente gosta de dizer, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é uma verdade espiritual. E muitas vezes se usa essa verdade espiritual para dizer, olha, você se prepare, Deus não muda não. Entenda, o Senhor não muda em nenhum aspecto, a sua verdade permanece. E ela é maravilhosa para as nossas vidas. Quem não já fez algo contrariando a vontade de Deus, muitas vezes até a orientação dos mais velhos, e lá na frente percebeu que deu tudo errado e que estava equivocada, apesar dos seus sentimentos, dos seus gostos e desgostos. A gente precisa entender isso. Na realidade, o apóstolo está falando da universalidade do pecado e da necessidade de Cristo. Se não houver essa compreensão, vai se banalizar a graça. É por isso que o evangelho é graça. É algo que você não merece, eu não mereço. Cristo é graça. O texto de Efésios diz que o Senhor nos deu a Cristo, aqueles que Ele escolheu. Ele deu a Cristo. Vamos agora ao 4 ao 6. Efésios 2, 4 ao 6. Diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Está vendo a clareza do ensinamento? Nos deu vida juntamente com Cristo. Isso implica que a parte de Cristo continua morto.
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está aqui o texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Por quê? A raiz da palavra misericórdia é miséria. Diante do estado de depravação, a humanidade é alheia à vontade de Deus, indo de mal a pior. Você abre uma janela, você deixa um buraquinho na sua casa, uma brechinha, o pessoal de fora passa e começa a brechar, não é? Aí cutuca, o bom cearense. Vai chegar a hora que vai estar maior, não vai? Se você abrir uma brechinha na sua vida espiritual, aí a tendência é se expandir. Daqui a pouco você perdeu a estrada. É uma questão de tempo. Nada acontece de repente. Mas Deus, na sua misericórdia, tendo em vista que Ele sabe que a parte de Cristo somos miseráveis, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mas Cristo não é só milagre. Cristo também é ensinamento. Essa compreensão que muitas vezes se esquece. Se procura Cristo na hora do aperto por solução, por uma necessidade imediata. Muitos, não todos. Até falta de conhecimento. É por isso que a gente estuda a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, não, Jesus morreu pelos meus pecados. Ele ressuscitou, está tudo conquistado. Cristo também é ensinamento. Existe um jeito de viver para estar com Cristo. Existe um jeito de viver para estar em Cristo. E ele deixou isso muito claro. Lá em Marcos, vamos ver se eu encontro, eu não anotei essa passagem. Pronto, achei. Capítulo 1. Eu já ia pedir ajuda dos universitários, né? O pessoal que é bom de Bíblia aí. Capítulo 1, versículo 38. Marcos 1, 38, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Não é só levantar a mão e estar, é permanecer. É por isso que a gente estuda a palavra de Deus. E a permanência implica em obediência. Está vendo? Foi para isso que eu vim. Geralmente a gente não fala assim muito claro, né? Aí fica, não, Jesus morreu, ressuscitou, perdoou os seus pecados, e o Senhor é bom, misericordioso, quando você está precisando, Ele faz. Tudo isso é verdade. Mas há uma caminhada cristã. E o Senhor Jesus deixou isso muito claro. Ele veio para ensinar. Ele é Deus. Precisa ser observado. Os seus ensinamentos precisam ser praticados. E ele diz, nos deu vida, mas juntamente com Cristo. Sabe aquele negócio junto? Quando você ama alguém, você quer estar junto o tempo todo. Se não quer, já há uma dificuldade neste amor. Já tem areia no negócio. Quer estar junto o tempo todo. Então, se você diz que ama a Cristo, mas não quer estar junto o tempo todo, comece a se ajoelhar. E pedir a Deus misericórdia. Porque está entrando areia no negócio. Alguém está ali influenciando que não é o Senhor. E ele diz, pela graça, vocês são salvos. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Status, posição, identidade. Filho de Deus, adotado. Identidade, regiões celestiais em Cristo. É muita promessa, é muito poder. O poder que ressuscitou a Cristo à sua disposição, à minha disposição. Mas é em Cristo.
pronto, o tempo todo. Vamos aplicar isso. Fora do discipulado cristão, discipulado é um estar junto do outro, conversando, ensinando, lendo a Bíblia, orando, dizendo para o irmão, isso não está legal, isso não está certo. E muitas vezes não se gosta de ouvir. Mas fora do discipulado cristão, a humanidade, homem, mulher, mulheres, até crianças, logo cedo as crianças começam a entender as coisas. Estão longe do Senhor, mortos em suas transgressões e pecados. A sua razão, a sua emoção, a sua vontade está comprometida. Isso não quer dizer, vamos fazer um parêntese, que quem não, digamos, não lê a Bíblia todo dia, não está orando e buscando obedecer a Deus, não possa ter um pouco de sensatez, fazer alguma coisa correta, ser moralmente, né, tentar ser um bom dono de casa, uma boa dona de casa, ser uma pessoa decente, ser responsável até certo ponto. Nós temos e constatamos que, embora não se tenha tanta facilidade, cada vez mais as coisas vão piorando, mas existem pessoas decentes que não fazem parte da igreja, que não estão com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo, ou lendo. Mas isso não é suficiente quando contrabalançado com a santidade de Deus. Porque fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. Refletirmos a santidade de Deus, o seu caráter. O problema é que muitos não entendem é que o alvo grandioso, o propósito maravilhoso, excepcional para o qual Deus lhe fez. Essa é a questão. Entenda. O que a gente quer que a gente entender é que o propósito para o qual Deus lhe criou, homem, mulher, Adão e Eva, seus descendentes, é excepcional demais, é grande demais. De toda a criação, você reflete a imagem do próprio Deus. Essa compreensão, nada que... Isaías diz que as obras dos seres humanos são, diante de Deus, trapo de imundície. É por isso que a gente diz, precisa estar em Cristo. Quando a gente diz estar em Cristo, é assim, ó, unido. Não diga que você é crente em casa, que não é, não. Se a gente ouvir a palavra de Deus, fazendo as coisas direitinho, pedindo misericórdia, ouvindo os irmãos, exercitando a humildade, que não é fácil. A gente tem hora que se sente longe. Parece que tem assim, passou um vento e lhe carregou. Imagine fora do círculo. Por isso que o apóstolo diz, o amor por todos os santos. Esse é o termômetro. O amor à verdade, a palavra, e o amor por todos os santos são sinais do novo nascimento. Sinais do novo nascimento. Diante desse estado geral de morte, a parte de Cristo, há uma esperança. Qual é essa esperança? A ressurreição daqueles que estão em Cristo. Porque assim aprouve a Deus. Entenda. Nós estamos estudando desde o início de Efésios, esse é o projeto de Deus para a vida da igreja. E Ele escolheu, elegeu, predestinou. Isso não só são palavras difíceis e bonitas. Isso é um projeto. É algo que foi, né, esteve e está na mente de Deus. Aprove a Deus que fosse assim. É o plano. Agora eu pergunto, quem somos nós para questionar o jeito de Deus fazer as coisas? Só resta uma solução. Resigne. Aceite. Entre na estrada, no caminho. Essa é a questão. É a segunda aplicação. Terceiro, aqueles que estão em Cristo estão também acima de toda transgressão e pecado, a despeito das tentações que nos cercam. Porque vivemos no Espírito, nos alimentamos continuamente em Deus, na sua palavra, orações, comunhão com os santos,
aprendendo no cotidiano. Lembra no capítulo 1? O selo que Deus dá àqueles que Ele escolheu é o Espírito Santo. Na hora que a pessoa é iluminada e compreende a grandeza da oportunidade do Evangelho, ela recebe o Espírito Santo. Foi por isso que ela entendeu, porque o Espírito Santo veio e selou. Pronto. A despeito de qualquer tentação ou dificuldade que haja nesta terra, ou no qual estamos envolvidos, nós estamos acima disso, porque temos o Espírito Santo. Mas, e o poder da ressurreição? Através do Espírito. Mas como isso se dá? Através da palavra, das orações. Não basta saber e dizer assim, eu vou fazer. Você precisa orar e buscar força no Senhor. E ter comunhão com os santos. Exercício da humildade. Quem não pode ouvir ninguém dizer nada. Quem não aceita ninguém ouvir nada. Está difícil. O serviço de Jesus era pregar. Sair andando e dizendo, você está certo, você está errado. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Aprendizado cotidiano. Jesus disse que ele era o maná. O maná é todo dia. Todo dia precisamos do alimento. Aqueles que estão em Cristo têm o Espírito Santo, que opera neles. Amor por todos os santos. Eu digo, é por todos. Não existe o irmão dos olhos azuis, o irmão mais simpático, o que tem a idade mais parecida com a minha, aquele que dá o tapinha nas minhas costas. Não. É todos. Irmãos, todos nós temos algo para ensinar ao outro. E todos nós precisamos aprender todos os dias. Isso é o que a palavra de Deus diz. Não podemos questionar, precisamos aceitar. É por isso que muitas vezes o crescimento espiritual é lento. É por isso que a gente cai em muitas, digamos assim, esparrelas, porque a gente não percebe isso. O Espírito Santo, ele nos dá a fé que salva, a compreensão do Evangelho, nos dá o amor por Cristo, porque tudo é em Cristo. Ele é ungido, prometido desde Adão, por conta do pecado, para aquela nação que Deus reuniu e formou, para redimir a humanidade. Então, nos dar amor por Cristo, amor pelos irmãos, amor por todos os santos, comunhão, paz. É por isso que a gente diz a paz do Senhor, paz uns com os outros, paz com Deus. Obediência. Muitas vezes a gente tem dificuldade com obediência. Precisamos. É tão bom. Quando a gente obedece, às vezes a gente está errado. É tão mais fácil. Mesmo quando a gente... Você pode até estar certo, mas lá na frente o preço da teimosia acaba sendo pior. Prazer na lei do Senhor. Sabe esse prazer? É por isso que em Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, diz que eles esqueceram o primeiro amor. E ele está sendo, né? Eu tenho, porém, contra ti, que vocês, né, esqueceram o primeiro amor. Aqui na carta aos Efésios, está dito, vocês amam, né, todos os santos. Eles estavam bem espiritualmente. E lá em Apocalipse está a repreensão à igreja de Éfeso, porque eles tinham esquecido o primeiro amor. Tem que ter prazer no Senhor. Porque muitos têm dificuldade de amar uns aos outros, a palavra de Deus, o estar junto, falta de amor. Então precisamos orar a respeito dessas coisas. Porque um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. A alegria. Irmãos, a vida muda. Quando você descobre o poder do Espírito que está à sua disposição, a despeito das lutas, da falta de dinheiro,
de você muitas vezes estar sozinho no caminho. A alegria não tem preço. E a alegria não é algo superficial que você precisa. A alegria do Espírito não é algo superficial que você precisa estar ali. Não. É algo que lhe fortalece, que dá sentido à sua vida, de tal forma que não se troca por nada. Louvado seja Deus que temos um país onde podemos vir para a igreja, professar o nome do Senhor livremente. Mas nem todo lugar é assim. Nem todo lugar é assim. Na igreja de Éfeso, a região lá é a Turquia. Eles são muçulmanos. Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Olha, a teologia é um perigo. Mas as 7 cartas do Apocalipse, onde o Senhor faz repreensões porque deixaram, né? O primeiro amor começa com Éfeso, mas todos os outros vinham deixando também. Era o berço do cristianismo, estava lá. Hoje totalmente afastado do Senhor, precisando de restauração. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual como um bem precioso. Tem uma parábolazinha no livro de Marcos, que diz que o rapaz encontrou, né, no campo algo precioso. Ele saiu, vendeu tudo quanto tinha e voltou e comprou aquele campo. O evangelho é isso. O reino de Deus. Tudo quanto tem. Nós não somos nada sem isso. Amém? Que Deus abençoe, nos ajude, de tal forma que a gente tenha a compreensão dessas coisas e busque o Senhor. Amém? Somos gratos ao Senhor. Precisamos retornar a cada dia e compreender que somos carentes do Senhor e que os momentos com o Senhor são preciosos e fazem toda a diferença na nossa vida. Pare de comer o alimento normal. Você para uma refeição, pula, não tem nada demais. Pule 2, pule 3, pule um dia, pule 2. Vai chegar um momento que você vai definhar. Não permita que a sua alma define. Alimente-se, porque é maravilhoso para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pedir a misericórdia de Deus. Agradecer como o Senhor é maravilhoso. Jesus, muito obrigada. Quem faz conta de um morto? Mortos são sepultados. Nos primeiros dias se chora muito, depois nem tanto. Mortos são cremados. E as cinzas vão. As lembranças vão definhando, às vezes não são tão nítidas. Infelizmente. Mas o Senhor lembrou e nos ressuscitou em Cristo. Quando Cristo ressurgiu daquela cruz, daquele túmulo, após a morte de cruz, com aquele poder glorioso, Ele traz consigo todos aqueles que creem nele. E assim como Ele venceu o pecado, e desfrutou do poder da ressurreição, está à nossa disposição. E não é algo para o futuro, quando a gente morrer. Começa agora. Vida espiritual com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada. Aleluia. Somos gratos a Ti. Nos ajuda a compreender essas coisas que entrem no nosso coração. Sopra nas nossas vidas. Sê conosco em todos os momentos. Nos ajuda a compreender, Jesus,
Fala aos nossos corações, interioriza. Nos ajuda a te amar cada vez mais, compreender o poder de Deus nas nossas vidas. Nos ajuda a entender isso, Senhor. Nos ajuda a ter uma vida de piedade, buscarmos a santidade, compreendermos que o pecado faz mal, nos prejudica, que tudo que o Senhor quer para as nossas vidas é bom e maravilhoso. Somos gratos ao Senhor, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigada por essa oportunidade, por essa conquista, não nossa, mas do Senhor. O Senhor nos conquistou para Ele. Nos ajuda a ver essas coisas. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Abençoa cada um dos irmãos, todos que vão ouvir. Tudo, Senhor, nas tuas mãos. Nos dá vitória e nos ensina. Nos ajuda a amar o discipulado cristão e estar junto a Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Levante a sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo, repouse sobre todos nós, toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.